Rapaziada, é o Japão, próximo adversário do Brasil no quadrangular, né? 16 avos da Copa do Mundo. E como que o Brasil deve jogar contra o Japão e principalmente se defender para não tomar surpresa do contra-ataque do Japão, que é muito forte. Bom, ontem nós tivemos a última rodada dos grupos E, F e D, certo? Vou fazer um panorama rápido aqui. Eu assisti alguns jogos, né? Do Equador, do Japão e do Paraguai. Então foi o seguinte, cara. Costa do Marfim ganhou de Curaçao, o mais esperado possível aqui, 2-0. O Equador, cara, essa partida foi muito boa, tá? Foi maneiríssima de assistir. Eu não esperava que o Equador pudesse dar uma volta por cima, né, cara? 2 empates ridículos, com a Ener Valencia perdendo o gol a rodo. E o Equador precisava pelo menos aqui um empate, né, cara? Pra tentar a próxima fase, que baixou o corte pra 3 pontos até o momento, certo? Até o momento. Ainda tem alguns grupos pra jogar. Então, eu vou chamar a atenção aqui pra mim, do Equador, que eu gostei, desse jogador aqui, Nilson Angulo. Cara, jogador muito bom, quebrador de linha, rápido, habilidoso e ágil, né, cara? Chama atenção, Nilson Angulo do Sunderland. Tá, o Ener Valencia foi abaixo do esperado novamente, tá? Também agora com a marcação melhor, né? O Gonzalo Plata tomou destaque porque fez o segundo gol, né? No último minuto. Então, rapaziada, e o Equador de olho nele, mas de olho principalmente nesse jogador aqui, Nilson Angulo. Cara, do lado da Alemanha foi só decepção de Musiala, de Havertz, de Mecha. Sané fez o gol, mas assim, foi o Sané como sempre. Kimmich na direita tomou uma canseira do Angulo. Quer ver outro jogador? Os jogadores que eu gostei quando entrou, Ângelo Stiller, tá? Fez o que deu pra fazer. E só, cara. Eu não vou criticar muito assim a Alemanha, porque a Alemanha jogou pro gasto, né, cara? 6 pontos, classificado. Então mais rodou o elenco do que de fato, né? Tentou golear, ganhar. Jogou o Neuer, né, cara? O Neuer, pra mim, ele falhou no segundo gol, mas é de opinião. Bom, outro jogo que eu assisti aqui, Tunísia e Países Baixos, né? A famosa Holanda. Tá, todo mundo esperava um 3-1, então aqui já ficou certo o grupo, né? O grupo contra o Brasil. Japão, cara. Esse é o jogo pra chamar a atenção. Cara, antes do Japão, vou pular pra esses 2 jogos aqui, os últimos. Turquia e Estados Unidos. Ninguém esperava uma vitória da Turquia. A Turquia, né, a nova geração turca aí, que de novo, né, cara, quando tem esse lance de nova geração, a gente vê que dá banana, né, cara. Jogou muito melhor, né, dos últimos 2 jogos, inclusive contra a derrota da Austrália, que a Turquia dominou o jogo e tomou 2 contra-ataques e perdeu. Então dá um destaque para Arda Güler e Povildis, cara. Jogaram bem. E, quer ver outro jogador? Cadê o nome desse jogador, meus amigos? Caralho, cadê o nome do jogador? Qual que é o jogador? Bom, deixa pra lá. Não vou fazer análise da Turquia, não. Teve um outro jogador aqui pra mim que jogou bastante. Será que esse aqui? Ozgun Aydin. Kokchu não é. Oskan não é. Caraca. Celik Elmali. Vilmas também não. Bom, deixa pra lá. Esse jogo eu não assisti, óbvio, né? Eu tava assistindo Paraguai e Austrália, só que eu vi os melhores momentos do jogo. Os Estados Unidos teve também entrou pro gasto, né, cara? Mas chamou muita atenção. Foi esse jogador aqui, o Berhalter, que é filho de um ex-jogador aí, pelo que ficou falando na transmissão. Eu não conheço ele, tá? Jogou bem no Vancouver. Bom, voltando agora para o que interessa pro vídeo, Japão, rapaziada. Como o Japão joga, mano? O Brasil já teve um embate, né, contra o Japão no amistoso. Outro clima, outro momento pro Brasil, né? Brasil com jogadores em teste. Perdemos depois de ter feito um 2-0, a gente tomou um 3-2, muito por falhas defensivas assim ridículas. Fabrício Bruno, o goleiro Hugo. E, cara, estamos num momento diferente, cara. Não tem como pegar aquele Brasil do amistoso contra o Japão e jogar pro Brasil de agora, que o Brasil de agora é outro Brasil, é outro sistema. O Ancelotti parece que achou, né, o Brasil dele ideal. Então eu vejo o Brasil como favorito, tá? Muito favorito.
E o Japão, cara, ele tá sem Minamino, sem Mitoma, sem o Takifusa Kubo, que eu acho que nem volta mais. Cara, mas é o Japão, certo? É a geração japonesa. Então, contra a Suécia, rapaziada, a Suécia jogou no 3-4-3 meio diferente, cara, porque o Isaac, ele não era ponta, tá? O Victor Gyökeres, sim, jogou centralizado, e sim, o Elanga fazia fundo, certo? E aqui pra trás, cara, o Ben Hardson fazia a linha de 5 defensiva, junto com o Elliot Strode também, tá? Então, basicamente, baixava as linhas para 4-4-2 ou 4-5-1, tá? Quando sem a bola, a Suécia baixava para 4-4-2, com o Elanga compondo aqui à direita, e o Isaac e o Gyökeres fazendo os dois primeiros botes, como a Suécia todos esses jogos da seleção, tá? Então, eu tô usando do Futmob porque eu achei o layout melhor, né? Acho que pra live fica mais aberto. Então, cara, se a gente poder ver aqui, ó. Aqui também tem mapa de calor, cara. Futmob, rapaziada. Então, o Elanga foi um dos melhores jogadores da partida pra Suécia porque ele explorou um defeito que eu estou observando bem do Japão, tá? Então, é o seguinte, Japão 3-4-2-1, tá? Uma variação do 3-4-3, que pessoalmente é uma formação que me agrada. Bom, o Japão, cara, ele tem uma característica que eu não vejo na maioria dos times que adotam esse 3-4-3, que é como todo mundo respeitar a tática do time, né, cara? É obediência tática, tá? Esse é o nome, não tava lembrando agora. Obediência tática do Japão, de chamar a atenção. Então, cara, o Japão, basicamente, ele é um time de contra-ataque, mas nesse jogo contra a Suécia, eles precisavam impor, né? Impor, porque, claro, ninguém quer pegar Brasil, né, cara? E eles, em algum momento, podiam pegar o primeiro lugar da Holanda. Então, o Japão jogou com duas linhas, primeira linha defensiva alta, para você ver o zagueiro pela direita, o Hiroki Ito, mapa de calor dele, tá? O Koitakura, o mapa de calor dele mais aberto, mais próximo, né, do meio campo, e o Ayumi Seko, mais próximo do meio campo, certo? O Sugawara e o Nakamura, cara, é como se fossem os armadores do Japão, tá? São dois meias / alas, né? Então, o Keito Nakamura, mapa de calor dele até o fundo. E o Sugawara, mapa de calor dele até o fundo, aonde dava, né, cara? Lembrando que mapa de calor, rapaziada, é onde foram feitas as ações do jogador em campo. Passe, toque, falta, tipo, ações defensivas, ações de disputa. Tudo isso compõe o mapa de calor dele. O Kamada e o Tanaka, cara, são os dois meias do 3-4-2-1 que avançam, cara. Eles não são, por exemplo, um Casimiro do Brasil que fica no meio dos dois zagueiros. Não, eles avançam. Tem 3 zagueiros, né? 3 defensores para liberar os 2 meias, cara, que são meias. O Maeda, cara, e o Doan, ao contrário de muitos 3-4-3 que eu vejo, que geralmente eles pegam a ponta, os dois flutuam, rapaziada. O Maeda e o Doan, eles flutuam pro Eda jogar, entendeu? Então o Eda centraliza para os dois flutuarem com o apoio do Nakamura, Sugawara e com a pressão toda do time entre os 3 zagueiros e os 2 meias. Eu vou pôr um tactical board aqui para vocês entenderem. E, cara, esse time, qual que é a parada desse time aqui? Muito ofensivo, certo? Toca rápido. Técnica, né, cara? O Japão, assim, historicamente é um povo muito aplicado, né? Então eles têm a técnica do futebol. O físico do Japão não é um dos melhores, né? Felizmente é o Japão. E, cara, a bola aérea do Japão é problemática, rapaziada. Tanto defensiva quanto ofensivamente, tá? É problemática, certo? Pontos positivos, contra-ataque rápido e variação no ataque, certo? Finalizam bastante de fora da área também, esqueci de falar. Pontos negativos, cara, é o contra-ataque, tá? Em Sugawara, Seko, Nakamura, Ito. É o contra-ataque tomado, né? O contra-ataque feito é muito forte, mas o contra-ataque tomado deixa a desejar, tá? Quando você arma um 3-4-2-1,
Você tem que ter uma parte defensiva muito boa pelas pontas, tá? E o Brasil a gente sabe que pelas pontas não tem jeito. Bom, rapaziada, vamos aqui, ó. Quadrinho tático, eu já deixei meio que esboçada aqui a parada. Então eu vou tentar dar um zoom na tela pra ficar melhor. Eu acho que assim tá melhor, né? Vou dar mais um zoom aqui na tela. Pô, acho que assim tá melhor. Será que eu não tô... Deixa eu diminuir aqui minha câmera. Então, meus amigos, é o seguinte. Eu emulei aqui como o Brasil joga, tá? Então vamos imaginar que o Brasil não vai mudar, né, o seu posicionamento. Então é Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casimiro, Danilo, Ryan, Guimarães, Paquetá, tá? Esse losango com Cunha. E Vinícius Júnior na esquerda, junto com Douglas Santos no apoio. Esse foi o Brasil dos últimos 2 jogos. Esse é o Brasil que está mostrando o resultado. E esse é o Brasil que tomou só um gol na fase de grupos. E fez aí 6 gols. 7 gols, né? 7 gols, teve 1-1. Então, cara, o Brasil basicamente joga assim. Como se defende o Japão, tá? Nesse caso, galera, por causa do Vinícius Júnior, nós vamos ver a descida do Sugawara, certo? Ele vai ter que dobrar com provavelmente o Seco, tá? Vai ter uma linha de 5 aqui formada. Eu tô colocando os nomes porque eu não lembro o nome. O Nakamura, bom jogador. E o com Ryan, ele vai ter que esticar o campo, tá, galera? Os dois, Tanaka e o... Como é o nome do outro, rapá? E o Kamada, bom jogador também. O Tanaka e o Kamada vão descer mais uma linha e encaixotar o Cunha, cara. Aqui ele vai ficar mais encaixotado contra o jogo da Suécia. Aqui a gente vai ter o Doan e aqui a gente vai ter o Maeda. É Maeda e Doan, né? Maeda é na direita. É o Maeda e Doan. O Doan é na esquerda, né, galera? Doan na direita, Maeda na esquerda. E o Eda saindo para dar bote. Então, basicamente, cara, a gente vai ver essa composição. Provavelmente, né? Isso se a gente imaginar que nenhum dos 2 técnicos vai preparar uma outra tática de jogo aqui, né? Então a gente vai ver o Danilo e o Douglas Santos na sustentação, né? Para ganhar a vantagem, né? Nos terços do campo. E o Casemiro aqui, cara. Casemiro, saída de bola, certo? Procurando ou com Guimarães ou com Marquinhos. Procurando ou Paquetá ou Guimarães. Que aqui, cara, qual que é a parada de novo, né? Contra uma linha de 5, meus amigos. Uma linha de 5 é feita para defender um 4-3-3, tá? Contra uma linha de 5, como a gente joga contra uma linha de 5? A gente vai ter que subir um dos centroavantes, que no caso é o Cunha, que não é um centroavante, é um falso 9, né? Ele tem como orientação descer até o meio para puxar a marcação. Só que aqui ele vai ficar encaixotado pelo Tanaka, pelo Kamada e pelo primeiro zagueiro aqui, o Itakura, provavelmente, né? Então aqui talvez não seja uma jogada interessante para ele, porque ele vai ter que puxar pivô pro Paquetá achar um Guimarães ou um Ryan, tá? Lembrando que o Guimarães é um meia que entra na área, tá? É um meia de ligação que entra na área. Que aqui tem o Vinícius Júnior, tá? Contra uma linha de 5. Outra alternativa, cara, que a gente vê que é muito usado contra linhas de 5 é você estica um dos centroavantes na entrelinha dos 2 zagueiros. Você estica um meia, tá? Um meia. Pode ser... Por que eu não ponho um Paquetá, cara? Porque o Paquetá, eu vejo um Paquetá, um meia mais de passe. E o Bruno Guimarães é um volante barra meia mais físico, tá? Então você estica um dos meias nessa entrelinhas aqui, entre os 2 zagueiros. Um dos pontas aqui, que tem que ser o Ryan, certo? Esticando o campo. Então lembrando, galera, que entre essas entrelinhas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Entre essas entrelinhas, a gente tem entre 10 e 15 metros, tá? Ó, entre essas entrelinhas, nós temos muito espaço, tá, rapaziada? Aqui no quadrinho parece que não, ó. Isso aqui é muito espaço. Isso aqui é muito espaço, tá? Ó.
Isso aqui se chama entrelinhas, tá? Isso aqui, ó, a gente vê muito espaço. Então o Brasil tem que transitar nesses espaços. Então, rapaziada, seguinte. Como o City joga, por exemplo. Desce o meia aqui, o meia de ligação. O meia armador, né? No caso é o Paquetá. Ele precisa centralizar junto com o segundo volante, tá? Então nesse caso a gente deixa os dois zagueiros 1 para 1. 2 para 1, tá? No caso aqui com o Eder. Os laterais, qual que é a função dos laterais nesse esquema, tá? Contra a linha de 5, tá? Eu tô emulando um esquema meio Guardiola, mas sabe que o Ancelotti não vai fazer isso, né, cara? Aqui a gente conta muito, galera, com os pontas alargando o campo, tá? Vamos levar em consideração que todos os defensores vão grudar, tá? Então os pontas alargando o campo pra entrada dos laterais, tá? Então a gente vem aqui, ó, marcando aqui. Marcando aqui. Marcando aqui. Marcando aqui. Então o Paquetá novamente ele vai ser o homem do jogo no sentido de fazer o time rodar. Então aqui, cara, você acha aqui que você acha aqui, tá? Com os laterais, mas nosso lateral direito é o Danilo. Ou, tá? Inverte o Danilo com o Ryan, tá? Como acontece muito no City também, né? Você inverte o Danilo com o Ryan, é o Ryan que vai fazer essa transição rápida para dentro do gol, tá? Só que o problema é o seguinte, né? É a recomposição. Então o Danilo vai conseguir dar todo esse sprint aqui? Não sei, cara. Aí é muito... Não sei. Essa é a verdade. E na esquerda é a mesma forma, tá, galera? Esquerda, Vinícius Júnior, que é um jogador com mais habilidade. Aqui ele trabalha a bola com o Douglas Santos, com o Cunha e o Paquetá entrando. Ou buscar fundo. Ou essa aqui também eu acho que nunca não vai acontecer, né, cara? Ou busca fundo com o Douglas Santos entrando, como o City faz com o Nico Riley, fazia com o Gvardiol, fazia com aqui. Aqui nem tanto, né? Aqui era muito composição. Então esse eu acho que é o esquema que o Brasil provavelmente vai tentar. Porque, cara, costas, nessa situação de jogo aqui, costas eu acho muito difícil a gente achar uma bola nas costas pro Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior tentar jogadas individuais, ele vai estar nesse cenário aqui, tá? Encaixotado. Aí vai depender muito da qualidade individual dele, certo? Ele pode achar muito bem aqui, ficar encaixotado e achar uma entrelinhas pro Cunha. Pode achar. Ele pode achar um Paquetá aqui, ó, entrando. Só que vocês entendem que como o futebol é ocupação de espaço, cada momento que um jogador sai do espaço dele, ele deixa aberto, né, um possível contra-ataque, talvez perigoso. Agora o Brasil na defesa, galera, vamos lá. Brasil na defesa. Brasil perdeu a bola. Perdeu a bola, a gente sabe que todo mundo vai ter que recompor, né, cara? Mas Brasil na defesa. Brasil na defesa. Brasil na defesa, 2 linhas de 4. 2 linhas de 4, né? Sem segredo. Vinícius Júnior e Cunha. Paquetá e Ryan. Certo? Esse é o Brasil, 2 linhas de 4. Opa, até atrás do meio campo. Eita. Campo. O Japão jogará assim, ó. Doan, Maeda. Aí você põe os 3 zagueiros que são muito ofensivos. Nakamura, Dobrano, Tanaka e Kamada. Certo? Então, rapaziada, como o Japão joga aqui nessa situação, tá? Vinícius Júnior vai ter que dar o bote, né? A gente sabe que ele não é um jogador lá defensivo. E o Japão vai ter esses 3 jogadores aqui, ó, a transitar a bola, né? 3 contra 2, né? Aqui tem uma superioridade japonesa. E, cara, a gente vai depender do como o Kamada, de como o Tanaka vai trabalhar a bola com Maeda ou com o Doan, tá? Lembrando que o Maeda e o Doan, galera, eles não esticam o campo assim, ó. Por quê? Porque
eles esticam, eles entram, né, no caso, né, eles transitam. Então, você vê muito Maeda, deixa eu ver se tá certo, é Maeda pela esquerda, né, ó. Você vê muito Maeda transitando entre o Ueda e você vê muito Doan transitando, tá muito espaçado, transitando entre o Ueda. Pra quê? Pra dar espaço no lado direito, né, o Sugawara, e no lado esquerdo o Nakamura, tá? Então é basicamente assim que joga o Japão. Uma parte ofensiva e também no contra-ataque, cara. Contra-ataque a gente sabe que é muito crítico, né? Então se acontece algo assim, então o Ryan ele tem que seguir até o final. Passou uma moto. Então a gente vai ver algo mais ou menos assim, ó. Se o Japão conseguir chegar no último terço, né? A gente vai ver algo mais ou menos assim, ó. Tá, o Ueda no meio. Maeda, Doan. E você vai ver aqui, ó. Porque tá todo mundo marcado, né? Todo mundo marcado. Os 3 zagueiros jogam pra frente do meio campo, sim, né? Faz sentido muito. Então, uma situação assim, o Japão vai tentar cruzar, cara. Eu acredito que o Brasil não vai vacilar na bola aérea. Mas a sobra que é o meu medo, né, cara? A sobra com Tanaka e com Kamada de chutes de fora da área é meu medo. Certo? Conseguimos tomar aqui. Vamos lá. Ryan veio, tomou. Lançou o Guimarães. Cara, olha o campo que achou o Vinícius Júnior na entrelinhas aqui. Olha o campo que o Vinícius Júnior tem para percorrer, cara. Esse é o perigo do Japão e esse é o grande trunfo do Brasil, tá? É defender um contra-ataque e achar um contra-ataque nas costas dos 3 zagueiros japoneses que sim vão perder na velocidade pro Vinícius Júnior antes do meio campo, então não tem situação de impedimento, né? Se o Brasil retomar rápido aqui, ó, e conseguir transicionar rápido pro Vinícius Júnior, aqui é gol, situação de gol, certo? Então esse, cara, na minha opinião, é a tática básica entre Brasil e Japão, né? Como eles atacam ou como eles defendem. O que pode mudar aqui? Algumas coisas podem ser mudadas, né, cara? No caso, a marcação no Vinícius Júnior. No caso, algum plano para ultrapassar a dobra Danilo e Ryan. Algum caso de surpreender o Brasil na segunda bola, no possível cruzamento. E no caso de marcar o Matheus Cunha, tá? Marcar a transição do Matheus Cunha saindo entre os 2 e 3 zagueiros, indo pro meio para abrir. E principalmente não deixar o Bruno Guimarães traçar as linhas do meio campo até o ataque, porque ele vai ser surpresa, certo? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham entendido o meu entendimento, tá? Lembrando que isso aqui é uma prévia de como um time estava jogando e como o outro estava jogando, só que agora eles vão jogar um contra o outro. Então provavelmente vai ter táticas personalizadas um para outro. O Brasil eu acredito que não vai mudar muito. É Ryan tá fazendo o que o Ancelotti gosta pela direita defensivamente. Não vai mudar muito, tá? E o Japão eu também não acredito que não vai mudar tanto, cara. Não tem muito o que fazer ali, entendeu? É só postura e cuidado, no caso deles. Então, tamo junto até o próximo vídeo e vamos chegar longe aí nessa Copa aí, mano.